Nesse vídeo vamos aprender a transformar grau em radiano ou radiano em grau. E essas duas medidas são as mais usuais para representar, a medida de um ângulo. Uma terceira eu vou acabar trazendo apenas para conhecimento, é menos usado, é o nosso grado, tá ok, pessoal? Então, o grau, a medida do ângulo, que conhecemos como grau, essa medida ela foi usualmente utilizada, ou melhor dizendo, para encontrar o grau, o que, que a gente faz? Vamos pegar uma circunferência e dividir essa circunferência em 360 partes iguais. Ou seja, terão aqui nessa circunferência, imagine uma pizza, então teriam 60 fatias e cada fatia dessa, representa, ou seja, a medida de cada fatia. Então imagine essa circunferência sendo dividida em 360 partes iguais. Então cada fatia, dessas 360 partes seria, no caso, nosso 1 grau, tá ok? Que é esse símbolo aqui, esse 1 com essa bolinha aqui em cima. Então aqui estaria o nosso 1 grau, tá ok? O radiano, por sua vez, pessoal, ele foi encontrado da seguinte maneira. O radiano nada mais é, então, se a gente tem numa circunferência, a gente tem 360 graus, porque cada fatia é 1 grau, como tem 360, na realidade aqui não tem, só que a gente não vai fazer aqui 360 partes, seria mais divisões, então imagine 360 divisões iguais aqui, Então cada partezinha dessa seria 1 grau. Ou seja, se você andar toda a circunferência, você vai ter 360 fatias ou 360 graus, certo? O radiano, por sua vez, para a gente encontrar um radiano, então vamos fazer aqui uma fatia, ok? Um radiano, 1 grau, representa 1 das 360 partes. Um radiano, como é que a gente encontra um radiano? Um radiano, pessoal, nada mais é que a medida do arco, então essa medida aqui, então vamos colocar essa medida, quando essa medida numa circunferência é igual, ou seja, tem o mesmo tamanho do raio, então quando o raio tem a mesma medida aqui do arco, quando esse arco tem essa medida, então esse arco aqui vai ter 1 radiano. Então o grau que representamos esse arco vai ter 1 radiano. 1 grau não, 1 radiano. Então 1 radiano representa um arco, tá ok? Que tem o mesmo tamanho do raio dessa circunferência. Se você fazer um teste na sua casa, você pegar uma circunferência, achar o raio dessa circunferência, então vai ter essa medida. Ou seja, se você cortar, ou melhor, usar um barbante para tirar essa medida, que tem o tamanho do raio. Ou seja, esse barbante vai ter uma medida R, certo? Vai ter uma medida R. Se você pegar esse barbante e tracejar em volta da circunferência, então você teria um pedaço desse barbante, colocar mais esse barbante de novo e for medindo, então você vai ter aqui mais ou menos 2 barbantes. Nessa circunferência você teria aqui mais 3 barbantes, ficaríamos aqui com 4, Na realidade aqui eu não estou tirando medida nenhuma, mas ficaria algo parecido com isso, 5 e mais um pedacinho. Então teríamos aqui 1, 2, eu sei que esse tamanho aqui foi meio grande, mas se você fizer a experiência, você vai ver que poderemos colocar em volta da circunferência 6 barbantes com o mesmo tamanho do raio. Então teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sobraria ainda um pedacinho para completar nossa circunferência. Essa medida, pessoal, nada mais é que 6,28 vezes aproximadamente. Então, aproximadamente 6,28 vezes. Isso aqui nada mais é que 2π. Olha só, ou seja, 1 radiano, tá ok? 1 radiano, que seria a medida do raio do arco, cabe 6,28 vezes dentro de uma circunferência, tá ok? Ou, em números, 6,28, já que o nosso π é aproximadamente 3,14, Então, o dobro disso aqui é 6,28. Então, o nosso raio cabe 6,28 vezes na circunferência, tá ok? Então, a nossa circunferência, uma volta completa medida em graus, tem 360 graus. A nossa circunferência medida em radiano tem 6,28 radianos, ou 2π radianos, como é mais conhecido. O grado, por sua vez, a gente não vai trabalhar muito com ele, mas o grado é encontrado dividindo a circunferência em
400 partes iguais. Então, em vez de termos 360, como no grau, vamos ter 400 fatias aqui, né? Cada fatia dessa, ok? Então, eu não vou dividir tudo aqui. Então, cada fatia dessa, né, seria representado por 1 grado, tá ok, pessoal? E o símbolo para representá-lo, no caso aqui, teríamos o 1, né? Então, seria 1 e um Gzinho aqui como potência, né? Como expoente. Então, 1G, né? Então, isso aqui representa 1 grado, tá ok? Então, se você quisesse, por exemplo, transformar grau para radiano para grado, então, uma volta completa, né, tem 400 grados, certo? Se você quisesse, por exemplo, transformar grau em radiano, o que você faria? Ora, eu sei que uma volta completa na circunferência tem 360 graus. Então, né, uma volta completa em radiano, a gente sabe que tem 2π radiano. E uma volta completa, quando é medida em grado, tem 400 grados. Então, a gente pode transformar com essa relação aqui. Por exemplo, se fosse dado para vocês uma circunferência, então vamos desenhar aqui, uma circunferência, e essa circunferência fosse pedido para vocês, ela fosse dada em graus, aqui tivesse, por exemplo, 30 graus, né? 30 graus. Veja que está em graus. Se fosse pedido para você transformar para radiano, o que você faria? Ora, eu sei que 360 graus tem 2π radianos, certo? Então, 30 graus tem quantos π radianos? Você faria uma simples regra de 3 aqui, tá ok? Então, ficaria aqui 360 vezes x igual a, teríamos aqui 60π, né? Então, o nosso x, que é o valor que a gente quer em radiano, vai ser 60π dividido por 360. Simplificando aqui 60 e 360, ficaríamos com π dividido por 6. Então, quer dizer que 30 graus tem π sobre 6 radianos, certo, pessoal? Para facilitar ainda mais, você deve concordar comigo que se andarmos aqui metade do nosso círculo aqui, né, da nossa circunferência, se andarmos metade da nossa circunferência, vamos ter 180 graus. Se andarmos a metade aqui medida em radianos, né, então se andarmos essa metade aqui medida em radianos, essa metade aqui vai ser o quê? Ora, se tudo é 2π, a metade dividido por 2 vai ser igual a π radiano. Então, você deve concordar comigo que 180 graus, né, é a mesma coisa que π radiano. Então, você também poderia utilizar isso aqui, até facilita um pouco, diminui o nosso cálculo, né? Aqui teríamos 362π, aqui apenas 180 e o π, certo? Facilitaria o nosso cálculo, tá ok? Se você quisesse transformar para grado, né, então utilizaria o nosso 400 graus, a metade seria 200 graus. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a ideia da transformação, né? E como encontramos o radiano, o grau e o grado. E na próxima aula, vamos falar sobre o ciclo trigonométrico. Valeu? Até mais!